Aí Deus disse, fale a verdade. Chegou o pastor lá em casa, uma pastora lá em casa, como é do pastor conhecido no carrão, e ele disse para mim, que tinha dito para a pastora, para o pastor Ezequiel, para a pastora Simônica, né? Que Deus tinha mandado ele subir no hospital, lá em cima, estender a mão, e disse que ia orar, e Deus disse que a praga ia sumir da face da terra, e não ia mais ter que acontecer mais nada. Aí Deus disse, fale a verdade do que eu falei para você. Eu perguntei para a pastora, eu disse, pastora Simônica, deixa eu lhe fazer algo, uma pergunta à senhora. Deus ele é mentiroso? Ela olhou para a minha cara e disse, Deus é mentiroso? Ela disse, não. Então vou lhe falar o que Deus disse para mim. Não é Deus que está falando, não foi o próprio Deus que falou para ele, não. Isso é mentira. Não foi Deus. Não foi Jesus. Que o Deus que falou para mim, ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Deus disse para mim que fará assim, dessa forma, assim, para tudinho. E ninguém vai mudar o que ele vai fazer nessa nação. Então não foi Deus que falou. Como teve pessoa que disse que a Bíblia tinha cabelo de anjo dentro, certo? Que era fazer o chá para ficar bom. É mentiroso. E começou a aparecer um monte de profeta falando em língua, mandando na televisão que Deus... Eu fiz um vídeo que chamei tudo de mentiroso, um monte de profeta mentiroso, profeta de Baal, um monte de ceboso, porque verdadeiramente é isso que é. Se escarnecendo com a palavra do Eterno. Um monte de mentiroso. Porque eu disse que o próprio Deus disse que ninguém vai fazer mais ele voltar atrás do que está acontecendo nessa nação. Porque Deus está irado e já não aguenta mais a ceboseira e a podridão que está acontecendo. E quando Deus falou das pessoas principal, que anda com a Bíblia na mão, prega a palavra dele, escarnece com o Espírito dele, Deus ainda vai cumprir mais ainda do que vai fazer. Todas essas pessoas que estão andando com a palavra de Deus, e está bagunçando com a palavra, está pregando que não é verdade, está mentindo, dizendo tal coisa que não é o Senhor, se prepare, porque Deus vai fazer uma grande limpeza nesta nação, no mundo todo. Deus vai fazer uma limpeza grande, porque o que está para chegar é coisa grande. Não tem negócio da vacina, fizeram a vacina, né? Aí fizeram uma vacina e disseram que foi a vacina que parou o Covid. Escuta, eu vou para você. E eu falei para todo mundo, em muito lugar, repreendi muitos pastores e pastora sobre isso. Quando estava terrível, um dia eu vim andando da rua, perto de onde eu morava, e Deus falou algo para mim. Deus disse, meu servo, eu darei uma calmaria nesta nação e eu passarei o meu bálsamo. Escutem. Eu passarei o meu bálsamo. Mas eu vou observar a minha igreja do meu trono. E se a minha igreja não tomar uma posição e não tomar uma direção diante de mim, eu mandarei uma pior do que o Covid que eu matarei. Eu vou matar mais do que eu matei. Eu vou matar milhões ou trilhões de pessoas neste mundo. Porque não me obedece. Eu vou observar também a terra também, porque eu descerei com uma grande justiça, uma grande ira. Você está pensando que Deus é o quê? E você pensa que Deus é o quê? Tem que fazer o que você quer? Você pensa que Deus tem que fazer tudo o que eu e você quer? Para agradar a mim e a você? Também muitas pessoas que pregam muita coisa aí, falam um monte de heresia aí. Sabe por que eu sou perseguido? Eu já saí de algumas coisas, de alguns ministérios, e eu vou para outros cantos que Deus me tira e a perseguição é grande? Porque a verdade ninguém gosta de ouvir. Mas quando Deus ele branda e começa a fazer de com aquele louco mesmo, verdadeiramente foi deu na boca do doido. Porque a pessoa tem o crente muitas vezes como louco ou como doido. Eu não sei qual é que essa pessoa pensa. E principal, muitos que dizem que serve a Cristo. Mas quando chega alguém entregando casa, céu e tudo mais, todo mundo aí aceita. Isso é Jesus que está falando. Isso é Deus que está falando. Mas não é Deus que está corrigindo também. Como é esse tipo de coisa? Se a minha igreja não está numa direção, se eu não estou numa posição, Deus vai dizer que eu faço tudo isso aqui comigo. Deus vai mandar juntar os pés.
Deus vai mandar eu tomar juízo. Deus vai fazer assim, junta os pés, bota a tua casa em dia, para que você não pereça. Isso é o que Deus faz diante de mim e diante de você. Tem tanta coisa, se fosse para mim falar do Covid, do que Deus falou para mim que ia fazer. Então, das enchentes, do que ia acontecer, antes de acontecer, ônibus. Olha, que nem eu já disse para muitas pessoas, que eu de joelho orando na igreja, orando em casa, dizer para muitas pessoas, que eu via ônibus cheio de criança, cheio de jovem, carregando e se afundando, sumindo até hoje. Acharam? Eu nunca fiz vídeo, nunca quis aparecer, porque eu já sou muito perseguido, principalmente nas igrejas onde eu congrego. Porque não aceita a verdade. Mas quando vem um bocado de pastor e pregar um bocado de coisa e diz que é Deus que está mandando, se eu falasse para você no vídeo aqui do que eu falei, do que eu já falei dentro da igreja, e do que veio outros pastores pregar, e entregou o contrário do que eu entreguei, e eu ter dito, eu quero ver que é Deus na minha vida, Deus na boca dele, Deus na minha boca, e dele não ter se cumprido, ter falado através do que Deus falou na minha boca. Mas nunca reconheceram, mas quiseram sempre, olha. Sabe por quê? Porque há erro. E quando há erro dentro da casa, e quando há podridão dentro da casa, e quando vem pessoa para fazer a vontade de agradar, certo? Aí você vai ser aplaudido. Primeiramente, para me corrigir a casa de alguém, eu tenho que corrigir a minha casa, para poder corrigir a sua casa. Sabe por que você nunca vai ser aplaudido? E eu não quero ser aplaudido, que só tem um que tem que ser aplaudido e ser reconhecido, é o dono da vida. E você está aqui só para fazer o que é certo, o que é verdade de Deus acontecer. Se eu for falar sobre o Covid de muitas pessoas, eu tenho tantas pessoas que até quando o pastor foi lá em casa e disse que ia lá, ele disse, não, vou esperar a missionária Márcia chegar para ir junto com a gente, ver que ela foi também. Eu já tinha falado para ela desde 2017, quando foi em 2020 aconteceu tudo. Aí muitas pessoas falando, mas verdadeiramente foi Deus na vida dele, foi Deus falando através da boca dele. Eu nunca fui, porque Deus nunca permitiu. Só teve uma coisa que Deus mandou fazer. Quer saber o que foi que Deus mandou fazer? Algumas coisas eu disse, eu não quero que tu use máscara. Eu não usei. Eu não quero que tome essa porcaria. Não tomei. Na época. Aí Deus ainda disse, mestre para mim, olha, não adianta ficar preso dentro de casa, sem sair dentro de casa. Eu mandarei o vento lá e contaminarei. Quem está dentro de casa eu matarei. Mandarei a ave lá sentar na janela e vai ficar contaminado, porque eu vou fazer justiça. Foi isso que Deus estava falando para mim, aconteceu isso. E eu disse, não sair e morrer. Aí Deus disse assim para mim também, eu quero que você faça na sua casa, para você e sua família, para se fortalecer, uma campanha por tempo determinado. E sabe também quem foi pregar na minha casa por essa época, também que é muito conhecido? A pastora Silvinha. Veio pregar na minha casa. Estou falando de pastores. Só para tem muitos pastores do que sabem. Sabe que eu nunca fiz vídeo para não... Eu não gosto de me engrandecer. Eu gosto de falar aquilo que Deus é bom e Deus é fiel que não manda fazer. Aqui tem um alerta de Deus para mim e para você. Se prepare, se ajeite, que tem algo muito grande, pior, para chegar nessa nação. Que vai pegar muito povo desprevenido e vai descer 10 vezes mais do que aconteceu, viu? Fique na paz do Senhor e dê ouvido, viu? Do que eu estou falando da parte do Senhor.